Paz do Senhor Jesus. Será que você pode, quem quer, pode cumprimentar quem está aí do seu lado, dizer que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, né? Ou dar um tchauzinho, de repente você ainda não está querendo dar mão para ninguém, não tem problema, não se constranja, mas ministre aí a bênção do Senhor sobre quem está próximo a você, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Queridos, podem se assentar no seu lugar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Eu quero ler alguns versículos deste capítulo e aproveitar esse texto para compartilhar também da palavra do Senhor e um pouco, dar um relatório para a igreja da nossa viagem missionária à Bolívia, nas 2 últimas semanas que se passaram. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Eu fiz uma promessa hoje, né? Não sou de falar muito rápido, mas hoje eu quero falar ainda mais pausadamente, porque nós temos uma família, né, de venezuelanos que estão conosco. Cadê nossos irmãos venezuelanos? Levantem as mãos. Lá atrás e aqui à frente, né? E eu prometi para eles que vou falar despacito, bem devagar, para eles possam compreender, né, o idioma. Qualquer coisa, Debinha, você ajuda aí, né, que você fala um pouco de espanhol. Sandra, né, podem ajudar aí também. Mas para que eles possam compreender o nosso idioma e que a igreja depois possa se aproximar, dar um abraço e recebê-los com carinho, né? É bíblico nós recebermos os estrangeiros com amor, com afeto. Só você ler Bíblia, né? A Bíblia ensina nós fazermos isso. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Está compreendendo? Mais ou menos. Então, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Verso 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, e leia-se exortação, encorajamento. A palavra exortação não é brigar, não é chamar atenção. Exortar é encorajar. Fale comigo, encorajamento. Então, Paulo está dizendo, se há alguma exortação ou algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Esse primeiro momento eu queria falar desses 4 primeiros versículos, onde Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, carta conhecida como a carta da alegria, onde Paulo ele demonstra a sua gratidão a Deus pela igreja de Filipos, onde Paulo expressa a alegria do seu coração de ter uma igreja que entendeu, que compreendeu, uma igreja que sentiu e vivenciou as necessidades daquele apóstolo, do apóstolo Paulo, e compartilhou com o apóstolo, e deu ao apóstolo, e estendeu a mão ao apóstolo, para que ele, nas suas necessidades, para que ele, no cumprimento do seu dever, para que ele, no cumprimento do seu ministério, pudesse fazê-lo de forma não penosa, de forma não desgastante, mas ele pudesse cumprir o seu ministério com graça, com leveza. Mas tudo isso tem a ver, e Paulo, de uma forma retórica, ele escreve essa carta aos Filipenses, e neste particular, neste texto que nós lemos, Paulo coloca uma condição
né? Mas, como eu disse, essa condição é retórica. Paulo sabe que havia esse desejo, esse sentimento. Paulo sabia que havia essa iniciativa no coração da igreja de Filipos. E para nós hoje, não de forma retórica, mas de forma objetiva, a pergunta é: será que há em nós o mesmo sentimento do que havia na igreja de Filipos? Então, para a igreja de Filipos, uma pergunta ou uma colocação de forma retórica, para nós, de forma objetiva. Paulo está dizendo: se por estarmos em Cristo. Então, a condição para que esses sentimentos, a condição para que essas motivações, a condição para que nós possamos agir, para que nós possamos fazer, está intimamente associada e atrelada a estarmos em Cristo. Alguém aqui nessa manhã está em Cristo? Levanta a mão, por favor. Amém? Você está em Cristo, sim ou não? Amém? Se você está em Cristo, Paulo está dizendo, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, tem algo que te impulsiona, você é levado a fazer alguma coisa, você é levado a agir de alguma forma por estar em Cristo, porque muitas vezes nós somos impulsionados a agir e a fazer as coisas por estarmos nervosos, por estarmos irados, por estarmos frustrados, por estarmos tristes, por estarmos decepcionados, por estarmos angustiados, por estarmos abatidos, por estarmos pé da vida. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Ele diz: se por estarmos em Cristo. O ponto de partida é Cristo. O ponto de partida é Jesus. Estar aqui nessa manhã a motivação de estar aqui nessa manhã tem que partir por você estar em Cristo. Eu vou àquela comunidade de fé porque eu estou em Cristo. Eu vou estar com os meus irmãos porque os meus irmãos estão em Cristo. Eu vou adorar a Deus porque eu estou em Cristo. Eu vou cantar porque eu estou em Cristo. Eu vou adorar porque eu estou em Cristo. Eu vou levantar as minhas mãos porque eu estou em Cristo. Eu vou ajoelhar porque eu estou em Cristo. Quem está em Cristo está me entendendo? Diga amém. Se por estar em Cristo. Algum encorajamento de amor. Por eu estar em Cristo, eu tenho a motivação de encorajar o meu irmão em amor. Às vezes ele está triste, abatido, angustiado, alguns exemplos que eu dei agora há pouco. Mas por eu estar em Cristo, eu chego até ele e lhe entrego, falo palavras de encorajamento em amor. Não é para jogá-lo mais para baixo. Não é para colocá-lo mais no buraco. Seu pecador. Não, quem é pecador já sabe que é pecador. Ah, você está assim, assim. Não, ele já sabe que ele está assim, assim e assim. Ele quer um encorajamento em amor para ver como é que ele sai daquela situação. Como é que ele pode ser reanimado. Como é que ele pode se levantar. Como é que ele pode caminhar um pouco mais. Isso só vem de pessoas que estão em Cristo e têm palavras de encorajamento em amor. Ele diz: se por estarmos em Cristo, há alguma comunhão no Espírito. Quem está em Cristo não quebra a comunhão. Porque quem está em Cristo, Cristo também está nele, ele é templo do Espírito, o Espírito está nele, e se o Espírito está nele, o Espírito que está em mim é o mesmo que está em você, ou seja, testifica, confirma que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus por estarmos em Cristo, não pode haver quebra de comunhão. E Paulo está dizendo, se por estarmos em Cristo, tem alguma comunhão?
Tem que ter. Alguma profunda afeição e compaixão. Afeição é identificação, compaixão, sentir a dor do outro. Só se identifica com o outro e só sente a dor do outro junto com o outro se está em Cristo. Porque quem não está em Cristo é insensível, não consegue sentir a dor do outro, não consegue ter afeição pelo outro, não consegue se colocar no lugar do outro. E por não fazer isso, a única coisa que lhe resta são os julgamentos. Ah, mas aquela pessoa é assim, 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 assim. Você já experimentou se colocar no lugar daquela pessoa? Você já procurou tentar entender o porquê daquela pessoa? Quem está em Cristo tem afeição e compaixão. Ele procura entender o outro lado. Ele procura entender o ponto de vista do outro. A gente no gabinete pastoral fala assim, né, que tem, quando você vai atender, por exemplo, casal, né, que vai falar, você escuta um, você fica com raiva do outro. Aí você escuta o outro, fica com raiva do um. E a gente brinca assim, né, que tem as histórias têm 3 versões, né? A de um, a de outro e a verdadeira, né? A gente tem que, né, fazer isso, mas muitas vezes nós não estamos dispostos a nos colocar no lugar do outro, a ter compaixão, a empatia, a afeição, a identificação com o outro. Gostamos que todos se identifiquem conosco, tenham afeição por nós, mas nós muitas vezes não estamos dispostos a ter afeição pelo outro. Nós estamos na sala dos jovens, estudando sobre o que é ser igreja. Tem sido tão gostoso que às vezes não dá vontade de parar, não dá vontade de subir, dá vontade de continuar lá. Está sendo muito precioso o nosso encontro na classe dos jovens, na hora da escola bíblica dominical, para falarmos sobre igreja. E hoje estamos falando um pouco sobre isso, né? Aqueles que abandonam a sua congregação, como é costume de muitos, né? O escritor aos Hebreus está dizendo, não abandoneis as vossas congregações, né? Esse abandono, né, é uma falta de afeição, de compaixão, mas quem está em Cristo desenvolve afeição e compaixão. Paulo continua dizendo, o mesmo compaixão, completem a minha alegria. Ele está dizendo assim, olha, eu sou alegre por saber que vocês têm tudo isso que eu estou dizendo. Aquela igreja de forma retórica, a nós a pergunta, né? Vocês têm afeição com o outro, compaixão, estão na comunhão do Espírito, procuram encorajar os outros em amor. Vocês têm essa motivação de estarem juntos por estarem em Cristo. Aquela igreja tinha. Paulo está perguntando a nós essa manhã, vocês têm? Se nós temos, ele diz, completem a minha alegria. Ou seja, a alegria daquele que está em Cristo, ela é completa pelo outro que está em Cristo também. Paulo está dizendo, eu sozinho, por mais alegre que esteja, a minha alegria não é completa. Ela só será completa se você completar a minha alegria. Se você fizer parte da minha vida. Se eu puder fazer parte da sua vida. Se você puder me ouvir, assim como eu também quero poder te ouvir. Mais uma vez, lançando mão da nossa escola bíblica hoje, o pastor Wesley estava ministrando sobre algo que ele ouviu. Eu achei muito interessante que a gente normalmente pergunta para as pessoas, como é que você está? Mas é aquele, como é que você está, é protocolar, ou seja, a gente pergunta por educação. Ele disse que ouviu alguém dizer, falando assim, que alguém perguntou para ele assim, como é que você está? E o outro respondeu assim, quanto tempo você tem? Porque dependendo do tempo que você tem, não vou responder para você como é que eu estou. Como é que você está? Você tem 2 horas para me ouvir, eu vou dizer para você como é que eu estou. É protocolar. Aí eu brinquei na hora que o pastor falou isso, que nós mineiros que gostamos de cortar as palavras, né? A gente nem fala assim beleza, a gente só fala belê, né? Belê? E antes que o outro responda, não está belê. Como é que você está? A gente poderia passar a cultivar essa prática entre nós e responder para o outro, quanto tempo você tem? Você dizer assim, todo o tempo do mundo. Você vai dizer, não, está tudo jóia.
Ou então ele falou assim, eu tenho 10 minutos, então eu vou te dizer um pouco do como eu estou em 10 minutos, ou em 30 minutos, ou 1 hora. A primeira vez que eu perguntei isso para o pastor André, como é que você está? Nós ficamos 7 horas conversando. Foi ou não foi, pastor? Mentira ou verdade, pastor? 7 horas conversando. Aí o pastor André foi contar a história da vida dele para mim. E senta que lá vai a história. Tem algumas coisas que o pastor André faz, eu não consigo fazer mais não, mas ele aprendeu comigo. Viu? Sentar para ouvir as pessoas, carregar mais gente no carro do que o carro comporta. Né, pastor André? Como é que você está? Paulo está dizendo, completem a minha alegria. Porque eu sozinho não consigo ser feliz o suficiente, ou alegre o suficiente, ou completo na minha alegria. Eu preciso que vocês completem a minha alegria. Acabei de chegar de uma viagem missionária que eu fiquei muito, mas vocês não têm noção de como eu estou alegre. Mas eu não consigo ser pleno sozinho se vocês não participarem comigo, completando a minha alegria. É isso que Paulo está dizendo. Ele vai dizendo, completem a minha alegria de que forma? Tendo o mesmo modo de pensar. Preste atenção que Paulo não está dizendo para que todos pensem a mesma coisa. Porque nós não pensamos a mesma coisa. Se a gente for pensar em cor, por exemplo, podemos coincidir alguns, mas cada um tem a sua preferência pela sua cor. Se formos pensar em política, pelo amor de Deus, não vamos nem pensar nisso, né? Por enquanto. Né? Deixa mais para frente. Se Deus me der graça e a oportunidade, a graça e confirmar no meu coração, eu estou preparando uma série de mensagens para pregar aqui próximos das eleições, dizendo como devo votar, à luz da palavra. Não vou pedir voto para A, para B ou para C. Mas eu quero falar sobre, biblicamente, como eu devo votar. Quais são os princípios que regem. Se o Senhor me der graça, não sei se eu vou conseguir fazer isso. Mas ter o mesmo modo de pensar não é pensar a mesma coisa. Mas quando ele fala, tenham o mesmo modo de pensar, ele diz, cheguem a um consenso para o bem comum, para que todos nós possamos alcançar um objetivo. Isso traz alegria no meu coração. De saber que tem atleticano, que tem cruzeirense, que tem até americano. Que existe americano. E como existe. Nós temos um americano aqui, ilustre na nossa igreja, natalino, e frequenta o culto da noite. Levanta a bandeira do América. Mas não é isso. Qual é o mesmo modo de pensar? É que independente para quem você gosta, para quem você torce, para quem você tem a sua predileção, nós somos irmãos, somos do mesmo corpo e avançamos na mesma direção. É isso que Paulo está dizendo, mas só consegue fazer isso quem está em Cristo. O mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façais por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem-se uns aos outros superiores a si mesmo. Isso, queridos, não é uma falsa humildade, porque cada um de nós somos superiores aos outros em alguma coisa. Eu gosto sempre de dizer, pastor Cleoni, ele é hiper, mega superior a mim em diligência. Homem que faz as coisas tudo planejado, aquela coisa impressionante. Pastor André é hiper, mega superior a mim em paciência. Tem gente que eu não consigo ver, mas nem pintar de ouro, pastor André pega, carrega no colo. É ou não é? Esses dias, irmãos, o pastor André estava nos testemunhos, e uma pessoa chegou aqui pedindo algo para comer, ele tinha uma marmita. Eu tinha acabado de receber, quentinha. Eu vou te dar, não, eu quero comer um sanduíche na praça. O que o pastor André fez? Não, então eu vou te levar para comer o sanduíche na praça. O cara falou assim, eu quero ir de carro. Foi ou não foi, pastor André? Aqui na praça, irmãos, 2 quarteirões. Sabe o que o pastor André fez? Botou ele no carro e levou ele na praça. Chegou lá, o cara falou assim, eu quero também uma Coca-Cola. 2 litros. Sabe o que o pastor André fez? Comprou. Irmão, se o pastor André não for para o céu, ninguém vai. O pastor André não é superior a mim nisso, não. Eu não tenho adjetivo para o que ele é em relação a mim nisso. Eu já tinha despachado o cara aqui na porta.
Fala, meu filho, some. Se você quiser uma marmita, você come. Se não quiser, vai caçar seu rumo. Estou confessando meu pecado, irmãos. É isso mesmo. Não é pecado, não. Eu sou assim. Mas o pastor André, porque todos nós somos superiores uns aos outros em alguma coisa. E Paulo está dizendo, se eu estou em Cristo, eu preciso reconhecer a superioridade do meu irmão. Quem está me entendendo, diga amém. Estamos caminhando juntos, irmãos? É isso que Paulo está dizendo. Cada um cuide, versos 5, 4, não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Paulo não está dizendo para que nós abandonemos os nossos interesses. Cada um de nós tem interesses pessoais. Eles cuidam dos seus interesses, mas não apenas dos seus. Porque se você está em Cristo, você não é uma pessoa que olha apenas para si mesmo, mas você vai olhar para aqueles que estão à sua volta. Isso é ser igreja do Senhor Jesus. E Paulo, quando dá essa introdução, nessa parte da carta, a introdução pensando no que diz respeito ao capítulo, né, porque aqui é uma carta, ela é corrida, nesse pedaço onde ele diz, por estarmos em Cristo, ele chama tudo isso, compaixão, afeição, identificação, encorajamento de amor. Quando ele cria esse ambiente para chegar aonde? Na próxima parte do texto, eu quero ler com vocês, porque ele diz, olha, se vocês têm tudo isso, então vocês precisam exercer algo que vocês estão preparados para exercer. Que é o quê? Ter em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ninguém consegue sentir como Jesus se não tem as características, ou se não tem as ações, ou se não tem a motivação dos primeiros versículos que nós acabamos de ler. Ninguém consegue sentir como Jesus, primeiro, se não está em Cristo. Ninguém consegue entender o que é esse ambiente se não estiver dentro desse ambiente. Pessoas que nunca entraram aqui, que passam pela porta, podem dizer, aí é um bando de ladrão, pastor é ladrão, todo pastor é ladrão. Tem certeza que nesse lugar aí, ó, só fica pedindo dinheiro. Olha para você ver o tamanho da igreja. Deve ter rios de dinheiro rolando por aí dentro. Por quê? Porque eles não estão aqui. Agora, quem está aqui dentro sabe qual é a nossa luta, qual é a nossa batalha, qual é a nossa dificuldade, o que nós passamos, o que nós fizemos ao longo de 25 anos para chegar aonde nós estamos. Por quê? Porque estão aqui. Quem não está em Cristo não consegue ter o mesmo sentimento de Cristo, não consegue pensar como Cristo, não consegue ver como Cristo, não consegue sentir como Cristo. Quem não está em Cristo não consegue ouvir com os ouvidos de Cristo. É interessante que os evangelhos falam muito sobre isso, acerca de Jesus. E Jesus, vendo as multidões, teve compaixão delas, porque elas eram como ovelhas que não tinham pastor. Quem não está em Cristo, olha as multidões e só vê um bando de gente. Não consegue perceber que as multidões estão perdidas. Principalmente nos nossos dias, multidões que são guiadas pela mídia, levadas de um lado para o outro, sendo domesticadas aos pensamentos, às ideologias dos nossos dias, estão perdidos, desamparados, mas quem não está em Cristo, quem está em Cristo, olha para essas multidões e consegue perceber a perdição, e há nele um sentimento de querer fazer alguma coisa para que essa situação seja transformada. Quem não está em Cristo não consegue sentir a dor das multidões. Quem não está em Cristo não consegue perceber que o evangelho tem que ser levado para além das quatro paredes. Quem não está em Cristo não consegue sentir a necessidade de não ser alguém que apenas frequente um ambiente todos os dias ou todas as semanas, uma vez por semana, e volte para casa do mesmo jeito, sem fazer absolutamente nada. É necessário que quem está em Cristo haja como Cristo, sinta como Cristo, veja como Cristo, ouça como Cristo,
Toque como Cristo, porque Ele está em Cristo. Tem uma música que eu gosto muito, apesar de não ouvi-la há alguns anos, mas está no coração e na mente. Pastor Paulo César Brito, Rádio Boas Novas do Rio de Janeiro, bairro Maria da Graça, ou da Tijuca, não sei. Ele é um médico otorrino, ele deve estar bem velhinho, mas ele cantava uma música e dizia assim: toque por mim, Espírito Santo, toque por mim. Fale por mim, Espírito Santo, fale por mim. Abrace por mim, Espírito Santo, abrace por mim. Que as minhas mãos sejam as tuas, que os meus olhos sejam os teus, que a minha boca seja a tua boca. E essa música retrata o desejo de alguém que está em Cristo, que tem o sentimento de Cristo e deseja compartilhar com as pessoas a vida de Cristo. Se vocês têm essa afeição, se vocês têm esse afeto, se vocês têm essas palavras de amor para encorajar, se vocês pensam na mesma direção, vocês estão preparados para ter a mesma atitude que teve Jesus Cristo. E qual foi a atitude de Jesus Cristo? A partir do versículo 6, eu creio que a maioria já ouviu falar. Jesus, e entendo, vou fazer aqui obviamente uma licença poética, Jesus saiu do metaverso para a vida real. Jesus estava no metaverso. Hoje, né, a última do momento da tecnologia é o metaverso. Nós temos hoje igrejas no metaverso, você tem empresas no metaverso. Né? O metaverso é quando você entra no computador e existe um universo paralelo virtual. Né? Você pode, por exemplo, fazer essa igreja no metaverso. Nós vamos ter a Igreja Casa de Oração para Todas as Nações de Contagem no metaverso. Então você entra no seu computador e você vê a igreja pelo computador. Aí você vai ver o avatar do pastor Eliatan aqui na frente pregando, você vai me ouvir pregando, você vai interagir, dar o seu glória a Deus, o seu aleluia, tudo pelo computador. É o metaverso. Né? Se você nunca ouviu falar disso, quando você chegar em casa, agora não, pelo amor de Deus, que eu estou pregando, não vai usar seu celular para isso. Mas quando você chegar em casa, tenha curiosidade de saber o que é o metaverso. Eu creio que a grande maioria sabe. Então, assim, é como se Jesus estivesse no metaverso. Num lugar onde ninguém consegue chegar, é inacessível. E agora ele fala assim: vou sair do metaverso, vou sair do meu avatar e vou encarnar, vou virar gente como esse povo. A propaganda, estou ficando velho mesmo, Bamerindos, gente como a gente. Vou ser gente como todo mundo é. É isso que Paulo está dizendo. Que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Verso 6. Era algo que devia apegar-se. Verso 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus sai do seu metaverso espiritual e entra na realidade humana, se torna gente como a gente. Para quê? Para sentir o que eu sinto. Para passar por tudo aquilo que eu passo. Conhecer as minhas fraquezas, as minhas debilidades. Conhecer os meus desafios. Para que Ele possa, como diz o escritor aos Hebreus posteriormente, dizendo assim: Ele que foi em tudo tentado e não tendo pecado, hoje pode ser o sumo sacerdote. Aquele que intercede por nós, porque conhece todas as nossas fraquezas. Uma palavra da moda, Jesus fez uma imersão cultural, na cultura da humanidade. Jesus veio, se tornou gente como nós. Mas não foi apenas para viver e sentir o que eu sinto, mas para provar do maior mal que assola a humanidade, que é a morte. E Paulo está dizendo que ele cumpriu o propósito completo da vida humana, que passa
pela morte e morreu, não uma morte qualquer, mas a morte de cruz, a mais vergonhosa que existia na sua época. Mas Paulo também continua dizendo que a estes que estão em Cristo e que possuem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Paulo escreve em outra carta falando a mesma coisa, que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele está em nós. Em outras palavras, se eu estou em Cristo, se em mim há o sentimento que houve em Cristo Jesus, que é de me identificar com o mal da humanidade, passando por isso e morrendo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus também vai nos ressuscitar. E nós seremos semelhante a Ele e gozaremos da vida eterna, assim como Ele é eterno. Essa é a recompensa para quem está em Cristo. Sente como Cristo, vive como Cristo, morre como Cristo e ressuscita como Cristo. Nós precisamos de ter esse sentimento que houve em Cristo Jesus. E uma viagem missionária é uma viagem que é uma das melhores oportunidades para você sentir e ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós fomos para a Bolívia no último dia 7 de junho, chegamos ali no mesmo dia 7, foi uma viagem bem cansativa, porque foi a primeira vez que nós chegamos em Cochabamba e fomos direto para Porro. Normalmente nós chegávamos, passávamos uma noite no hotel e no outro dia nós viajávamos. Dessa vez nós fizemos uma experiência diferente. Chegamos por volta de 5:30 da tarde, entramos numa van e avançamos pela noite, chegamos em Porro por volta de 10:30 da noite, entre 10:30 e 11 horas da noite. E aí tinha uma mesa preparada para nos receber. Nós temos ali hoje uma família muito querida e que hoje eu falo com muita alegria no meu coração que nós temos uma família de missionários, porque eles viraram bolivianos. Eles são bolivianos. Entraram, entenderam a cultura, entenderam o povo, comem como o povo, comem com o povo, e olha que é um desafio comer com o povo em alguns lugares, principalmente nos lugares um pouco mais afastados. Estão falando, as meninas nem pensar, tanto a Analice como a Manu, que está aprendendo a falar agora, a Analice, que tem 10 anos, ela fala português com sotaque. Eu falei, você está perdendo até o jeito de falar, ela fala português com sotaque de espanhol, castelhano. E o pastor Tim, ele é uma pessoa muito simples, ele fala bem misturado mesmo, mas ele se comunica bem, todo mundo entende ele entende todo mundo. E a missionária Rosângela também fala razoavelmente o castelhano com aquele povo. Então foi uma chegada muito gostosa, porque tinham 2 anos que nós não íamos àquela nação, por causa das fronteiras que estavam fechadas por causa da pandemia. Então foi um momento de alegria, a gente riu, a gente chorou, foi muito, muito precioso. Fomos uma equipe de 11 pessoas. A missionária Mônica, que começou o trabalho, foi o esposo dela, o pastor Clarindo, a filha dela, a Blenda. Foi uma missionária da nossa igreja em Seretinga, pro lado de São Lourenço. Eu nem sabia que Seretinga estava no mapa, mas está lá, uma cidadezinha. A filha de um pastor da igreja Casa de Oração de Oliveira, a Júlia, filha do pastor da igreja Casa de Oração de São Gotardo, Luísa, filha do pastor Luiz Carlos. E foi do Rio de Janeiro a pastora Conceição, viúva do nosso querido pastor Hamilton, e Jussara, que é da igreja dela também. Foi alguns profissionais dessa área de saúde. A Jussara, ela é professora, ela é formada em educação física e tem uma especialização na área do pilates, enfim, de postura corporal, esse negócio todo. Teve um dia que eu cheguei lá no ambulatório, que a missionária Rosângela atende as pessoas, a Jussara estava em cima de um homem assim, de 4, assim, com as mãos e o joelho assim, nas costas. Eu só escutando aqueles estralos todos assim. Falei, o que é isso, Jussara? Ela falou, não, pastor, o homem chegou aqui carregado, com a coluna toda travada, eu estou aqui destravando a coluna dele. O homem saiu de lá andando. A missionária Rosângela falou assim, essa menina pode ficar aí para me ajudar, porque ela vai ser de uma mão na roda aqui para ajudar a gente.
todo mundo, menos eu, né, passou pelo ambulatório, né, todo mundo aprendeu a aplicar injeção, né, só eu que não apliquei injeção em ninguém, mas todo mundo aplicou injeção. Foi uma experiência assim, muito, muito preciosa naquele lugar. Né. E nós fomos para conhecer pastorear, né, a nossa família, e também para conhecer algumas necessidades que surgiram nesse tempo. É interessante, queridos, que o pastor Gilvan, quando ele me liga, ele fala assim: pastor, surgiu uma necessidade aqui, surgiu outra aqui. Ele sempre está me ligando para falar de alguma coisa. E eu falei com ele assim, nós o chamamos de Tim, o apelido dele é Tim, né? Pastor Gilvan, é difícil chamar. Então ele falou: Tim, você sabe que Jesus disse, necessidade é igual ao pobre. Quando Jesus disse, os pobres sempre tereis convosco. Necessidade é a mesma coisa, a gente sempre vai ter necessidade. A gente precisa de uma direção de Deus para saber qual necessidade a gente vai suprir primeiro. E, irmãos, você imagina quando você tem muita gente necessitada e você fala assim: o que eu vou fazer? Porque a gente não tem condições de alcançar todos. Mas, ao mesmo tempo, o coração fica pesado de dizer assim: poxa, eu vou ter que escolher. Você imagina você ter 5 pessoas morrendo afogadas, você tem que escolher uma para salvar. É mais ou menos esse sentimento que a gente tem ao chegar, né, diante daquilo que nós vimos. Então, quando nós chegamos, o primeiro lugar que nós fomos foi a uma escola que eles têm... Queridos, o contexto do nosso trabalho missionário na Bolívia, para que vocês entendam, é o seguinte: nós estamos numa região que é considerada, chamada de campesinos, seriam os trabalhadores rurais nossos aqui, nas montanhas. E eles são muito, muito pobres, apesar da terra ser muito, muito rica. Eu vou dizer uma coisa para você: se eu morasse na Bolívia, eu vivia à base de fruta, verdura e legume, não precisava de mais nada. De tão rica que é aquela terra e de quão preciosos são os alimentos. Né? Não há nenhum tipo, tudo que eu vou dizer aqui não é exagero. Quem quiser, ano que vem nós vamos voltar, você vai lá. Mas eu vi um repolho lá de quase 10 quilos. Coloquei meu pé perto do repolho, meu pé ficou parecendo um pé de criança. Brócolis, talvez maior do que essa flor aqui, assim, ó. Abóbora, 45, 50 quilos, uma abóbora moranga. Eu fiquei imaginando um camarão dentro daquela abóbora. Né? A gente faz normalmente o camarão naquelas abobrinhas aqui assim, agora você imagina uma moranga de 50 quilos, gente. Vai cair lá dentro para comer. Frutas, uva, morango, laranja. Irmãos, laranja, eu chupei uma laranja lá que eu não consegui, ela dava quase o tamanho da minha cara. Não estou exagerando. Até para você chupar laranja é complicado, de tão grande, doce, mexerica. Tem uma fruta que eu não sei se existe no Equador, na Venezuela, tirimóia. Que delícia. A tirimóia, irmãos, a sensação que eu tive é como se você estivesse comendo uma mousse de leite condensado. É essa a sensação. Ela parece uma fruta do conde, sabe? Quando você abre assim, aqueles favos. Aí você coloca aquilo na boca, irmão, a boca virou um córrego aqui, sabe? A terra é muito rica, muito, muito, muito rica. Se come muito bem. Mas é uma mentalidade que precisa ser transformada, cultura de miséria, de muita sujeira. Então, assim, são desafios. Então, esse pessoal que trabalha no campo, os filhos vêm à cidade mais próxima para estudar. Só que nós estamos falando de montanhas que têm 1.000, 2.000, 2.500, 3.000 metros de altura, e o pessoal mora espalhado, não tem a criança como vir para a cidade estudar e voltar. Vir e voltar. Então, o que eles fazem? Tem internatos, onde as crianças vêm para estarem durante a semana, de segunda a sexta, estudando, e no final de semana vão à sua casa e voltam na segunda-feira, e desenvolvem todo esse trabalho durante a sua vida estudantil. Alguns são órfãos, não têm família, então vêm e ficam ali. Então, a essas crianças que nós começamos, são com essas crianças que nós começamos a trabalhar. E surgiram mais 3 internatos dessa situação nas regiões próximas, e cada um de uma situação mais precária do que a outra. Então, o primeiro encontro foi numa escola onde um ônibus busca as crianças a 25, 30 quilômetros, e tem crianças que andam 10 quilômetros para vir estudar. Então, os pais ajuntaram. Um pai comprou um ônibus financiado e falou assim, porque tinha um outro ônibus que estava cobrando muito caro.
Ele falou, eu vou comprar um ônibus financiado e a gente paga, a gente rateia aqui para todo mundo. E eles pediram um apoio para nós, gastam em torno de 5.000 bolivianos por mês, 5 vezes 7, 35, R$ 3.500. Falou, vocês poderiam nos dar uma ajuda para que nós possamos continuar trazendo as crianças para a escola para estudar todos os dias. Foi uma das necessidades. Depois nós fomos a uma outra cidadezinha, que tudo pertence ao distrito de Porro, que está a 25 quilômetros de Porro, passando pelas montanhas, e foi a viagem mais abençoada que eu fiz, porque eu nunca orei tanto na minha vida, para que Deus nos desse livramento naquela viagem. Porque o moço da van andando assim a 70, 80 por hora, numa estrada de terra, e de vez em quando ele sacava o telefone e começava a falar chamada de vídeo com a mulher dele no telefone, dirigindo assim. Irmãos, você olhava assim, se a van caísse, irmão, não achava nem a van. Quem dirá quem estava dentro? E não é exagero. E todo mundo começou a orar e ria, mas ria de nervoso, de desespero. Até chegarmos nesse lugar. E nesse lugar há uma comunidade que diz uma escola, e a escola é até o ensino fundamental. E eles começaram agora a implantar o ensino médio. E tem classes que têm 3 a 4 séries numa mesma classe. Eles fazem a fila assim, primeira série aqui, segunda aqui, terceira assim, uma professora para dar aula para todo mundo. E as crianças não conseguem aprender como deveriam aprender, mas lutam, porque isso tem uma coisa que eu achei fantástico na Bolívia, é como eles querem estudar, porque estudo é a única forma deles terem um futuro diferente que não seja trabalhar no campo. Eles pediram um apoio para nós. Será que vocês poderiam nos ajudar a pagar uma professora para a gente, em vez de ter uma professora para 4 séries numa sala, a gente vai ter uma professora com 2 e outra com 2? Uma professora custa R$ 1.500 por mês. Né? Será que vocês podem nos ajudar? Fomos até esse local. Depois fomos conhecer uma outra realidade, que essa que foi a que mais me marcou, mais doeu no meu coração. Um lugar que chama Arado, bem perto de Porro. É um outro internato. Uma casa que tem uns 5 ou 6 quartos. Como as crianças, como eles não têm ninguém para cuidar das crianças, então algumas famílias vieram para cuidar da sua família dentro de cada quarto e agregar algumas outras crianças. E esse lugar, o quarto, é um quarto onde dorme pai, mãe, filhos e agregados, e cada um tem a sua cozinha, né? Mas imagine a sua cozinha ser um fogão de lenha no chão, dentro do quarto, tá certo? Eles não têm banheiro, fazem as necessidades no mato, e não tem chuveiro, não tem água. O frio da Bolívia é um frio, assim, difícil, mas pensa num frio. E eles tomam banho gelado todos os dias, de manhã, porque eles não têm a cultura de tomar banho à noite. Eles passam o dia, dormem e tomam banho tomam banho no outro dia de manhã. E por causa disso, a questão de problemas respiratórios são enormes e recorrentes. A missionária Rosângela vai uma vez por semana neste lugar para cuidar das crianças. Elas estão sempre doentes. E eles queriam nos dar esse internato para que nós tomássemos conta, fizéssemos o que fosse necessário. Mas a primeira necessidade deles é um banheiro. E nós fizemos lá um orçamento para fazer um banheiro para masculino e feminino, em torno de R$ 5.000 a gente consegue construir um banheiro. Nós falamos com eles, vamos voltar para o Brasil ver o que a gente faz. E voltamos para o Brasil. Enfim, muitas necessidades. Um povo que carece de apoio, de ajuda. Nós falamos, não temos condições de ajudar a todos, mas vamos tentar ajudar um pouquinho, cada um, para ver o que dá para fazer. Ajuda um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para ser participante nesses desafios que nós temos ali. Em Porro, o trabalho de saúde que a missionária Rosângela faz é um trabalho extraordinário e que está fazendo diferença na vida de muitas pessoas. Ela tem atendido de 20 a 25 pessoas por dia, num ambulatório que nós fizemos lá com o dinheiro que nós mandamos daqui, improvisado na casa dela. Ficou muito bem feito, muito arrumadinho. Quem acompanhou a nossa viagem através da Secretaria de Missões, o ICOGO, viu aí os relatórios. Mas as pessoas andam 4, 5 horas a pé. Tem pessoas que vêm de Cochabamba, de ônibus ou de trufe, que é as vans, alguns até de carro. E Cochabamba tem hospital, Cochabamba tem tudo.
mas eles vêm até a missionária Rosângela pela forma como ela atende as pessoas. No consultório dela no ambulatório dela tem 2 camas para as pessoas deitarem, eles tomarem um soro ou tomarem uma injeção. Na cidade de Porro, onde nós estamos, tem um hospital pequeno, com poucos recursos, mas tem médicos, enfermeiras. Só que eles não vão no hospital, eles vão no consultório, no ambulatório da missionária Rosângela, porque o atendimento no hospital é mais ou menos assim. Há poucos dias antes de nós chegarmos, um moço foi comer um peixe e uma espinha do peixe atravessou na garganta dele. Era noite, ele bateu no hospital, a enfermeira atendeu e falou, olha, eu estou com esse problema. Ele falou assim, volta amanhã, porque de noite nós não atendemos ninguém. Fechou a porta, mandou o pessoal embora. Eles foram na missionária Rosângela, ela foi lá, tirou a espinha com a pinça da garganta do moço. É mais ou menos assim. Tem pessoas que vêm de Comarapa, o Comarapa está a 70 quilômetros à frente de Porro. Tudo lá, queridos, assim, não imagine no Brasil, 70 quilômetros aqui você faz aí com, sei lá, 40 minutos. 70 quilômetros lá você anda, você vai gastar 2 horas e meia e 3 horas, porque tem lugar que você faz a curva e dá para ler a placa de trás do carro. Tão fechada que é a curva e os abismos, sem contar a neblina. Na verdade não é neblina, é nuvem, né? Porque lá literalmente você passa no meio das nuvens. Porro está a 1920 metros de altitude, num buraco assim entre montanhas. Qualquer lugar que você suba, o internato que nós ajudávamos, eles estão pedindo ajuda novamente, está a 3.200 metros de altitude, lá em Rodeio adentro. Chegamos lá, as meninas, o pessoal pediu para que as moças da nossa equipe dançassem, elas improvisaram uma música, elas dançaram uma música lá não sei se é da Aline Barros, não sei, quando terminou, estavam mortas, não estavam aguentando mais, uma ficou sem ar até o outro dia, porque a 3.200 metros de altitude o ar falta mesmo, o que se resolve é a folha de coca, mastiga a folha de coca e ela dá um ânimo para a pessoa, né? Então, pessoas que andam 4, 5 horas de carro para receber um atendimento. E o que a missionária Rosângela faz, ela só cobra o preço do medicamento, que é outra coisa que eles ficam impressionados. O mesmo medicamento num outro lugar custa, por exemplo, 300 bolivianos. Ela cobra 100, porque é o valor do medicamento para ela ir em Cochabamba e repor para atender as pessoas. Então, aquela cidade de Porro e aquela região está sendo impactada pelo poder do Evangelho, através da ação daquela família missionária. A casa deles hoje é uma casa que recebe todas as pessoas. Nós almoçamos na casa dele com o prefeito da cidade, com o vice-prefeito, com o médico mais importante da cidade, que não trabalha na cidade, trabalha 15 dias fora no povoado e volta a passar 15 dias. Almoçamos, comemos com o presidente do Comitê Cívico. O Comitê Cívico é uma representação da sociedade civil de Porro e que manda mais que o prefeito. Eles têm mais força, porque são eles que decidem o que tem que ser feito. O presidente do Comitê Cívico come lá na mesa junto com a gente, na casa do pastor Gilvan e da sua família. Tivemos lá mais ou menos uns 4 ou 5 pessoas que são influentes na cidade, comendo junto conosco. Então, a nossa família de missionários caiu na graça do povo. O povo, a primeira coisa que eles perguntam é se vocês vieram aqui para levar os nossos missionários embora. Aí a gente fala, não. Fala, então tá bom, porque a gente não quer que eles vão mais embora daqui. Deus tem mudado a realidade daquele lugar através desse povo. E nós precisamos, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de nos envolvermos com isso. Eu vou levar isso para a nossa liderança do ministério, essas necessidades. E, por último, como testemunho, é algo que nós oramos por isso, desde que nós chegamos naquela nação e naquela cidade. Infelizmente, política em todos os lugares, né? E o internato que nós ajudávamos de forma específica, nós paramos de ajudar num determinado momento, porque a política entrou no meio e eles queriam ficar dando bom dia com o nosso chapéu, né? Queriam que nós injetássemos dinheiro e eles fizessem propaganda para eles ficarem se aparecendo para todo mundo com o nosso trabalho. Então nós falamos, assim não dá. E nós fomos ajudar outra área, sem ter nenhum tipo de envolvimento com a política naquele lugar. Todos esses internatos que nos foram oferecidos estão associados à política. Então, nós decidimos que queremos fazer obras que nós podemos ajudar, como construir um banheiro, obras específicas diante de algumas necessidades, mas não tomar conta porque, no primeiro momento, eles nos dão a liberdade, depois eles querem tomar.
Então, as nossas ações têm sido específicas dentro de necessidades específicas. Mas nós oramos durante muito tempo para que nós pudéssemos ter o nosso internato. E dessa vez que nós estivemos ali, tem um homem que tem observado a vida dos nossos missionários por 2 anos. Ele faz parte do comitê cívico. Durante 2 anos ele observa, 2 anos observando o pastor Gilvan participando, as obras que ele está fazendo, porque ele trabalha com esporte na cidade. Ele dá aula de futebol para meninas e meninos de 7 até 17 anos. Ano passado, o time da cidade, que nunca tinha, eles gostam muito de esporte, o campeonato da região, eles sempre participaram, nunca levaram. No passado, chegaram na final, foram vice-campeões. O pastor Tim ganhou medalha e tudo, porque nunca tinha acontecido isso, né? Lá ele joga no time da cidade, né? Faz gol à vontade. Eu falei com ele, rapaz, em terra de cego, caolho é rei, né, meu filho? Você tem que fazer o quê, né? Mas ele é bom de bola. Enfim, ele faz um trabalho assim extraordinário na cidade. Além de ser uma pessoa que tem uma capacidade de talento muito grande, o pastor Tim, ele lida com marcenaria, serralheria, pedreiro. Ele tem a bênção de Oliabe e Belazael, de inventar as coisas. Ele precisava de um amolador de faca, não tinha, ele fez um amolador de faca a partir de uma base de liquidificador que quebrou o copo. Ele pegou, arrumou uma pedra lá, que é mais ou menos assim, fez uns buracos, botou em cima do motor, ele amola a faca para todo mundo, o pessoal fica louco, como é que você consegue fazer isso, né? Ele fez uma carrocinha para colocar na moto que ele conseguiu comprar para carregar as coisas. Então ele serve a cidade. Quem tem alguma coisa que não consegue fazer ou não sabe como fazer, procura o pastor. Eles falam com ele, procura o missioneiro brasileiro, porque ele resolve. Então vão na casa dele, ele resolve tudo, né? É impressionante, né? Como o pastor Tim, ele alcançou esse coração. E esse moço estava observando o pastor Tim e a família dele. E quando foi janeiro desse ano, ele procurou o pastor Tim e falou assim, olha, eu tenho uma área que eu gostaria de ceder para vocês construírem o internato de vocês. E ele levou o pastor Tim para ver, uma área que fica nas montanhas, lá tudo é montanha, é difícil você ver uma planície como aquilo ali. E o pastor Tim falou assim, olha, a nossa equipe vai vir aí, eu gostaria que eles vissem para que a gente pudesse dar uma resposta para o senhor. E quando nós chegamos lá, o pastor nos levou, um lugar lindo, 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 na montanha. É engraçado que quando você sobe nesse lugar, você vê a cidade de Porro lá embaixo, assim. Mas quando você está saindo de Porro, que você olha para o lugar, parece que você estava em cima do cupim, assim, porque as montanhas em volta são imensas. E nós olhamos, gostamos do lugar, e aí fomos ter uma reunião com esse moço. Ele chama Dom Alfredo, se não me falha a memória. Acho que é isso mesmo. E eu falei com ele, Dom Alfredo, qual é a história? Por que o senhor quer nos ceder isso? Ele falou assim, primeiro eu estou observando os missionários de vocês há 2 anos. E queria saber se realmente eles eram pessoas que estavam aqui para ajudar, se iam ficar, se não iam. E eu tenho visto que eles são pessoas que têm ajudado o nosso povo, têm ajudado as nossas crianças. E ele falou comigo assim, olha, eu com 9 anos eu perdi a minha mãe, meu pai, eles morreram e nos deixaram 4 filhos e a minha irmã mais nova tinha 1 ano. E nós somos criados num internato como esse. Eu não sei fazer nada como vocês estão fazendo. Então a minha forma de ajudar é doar para vocês um terreno para que vocês construam o internato de vocês, para que vocês possam ajudar as crianças. Eu falei, mas como é essa doação? Ele falou assim, eu quero doar de papel passado. E como eu não sou prefeitura, eu não estou ligado a absolutamente nada, é vocês e vocês para trabalharem do jeito que vocês quiserem. E nós fizemos uma oração junto, aquele homem chorou demais, falamos do amor de Jesus para ele. Ele entregou a vida dele para Jesus e nos entregou uma área de quase 30 mil metros, para que nós possamos construir o nosso internato na Bolívia. Então, queridos, são coisas que Deus tem feito, porque tem encontrado pessoas que estão em Cristo e que têm o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Depois que nós conversarmos com a nossa liderança, graças a Deus hoje, Missões na Casa de Oração, ela não está restrita ao local, ela está ampliando para todo o ministério. Há um tempo atrás eu disse sobre isso aqui, a nossa liderança me convidou para liderar esse trabalho de missões na nossa denominação, por isso tenho viajado, devo viajar mais ainda. Próxima parada vai ser um trabalho que está sendo exercido por um pastor em Manaus com as tribos de índio, lá no Amazonas. E o sonho dele é comprar um barco para que esse barco seja uma igreja itinerante, pregando nos ribeirinhos por onde passar.
Nós vamos lá conhecer essas tribos que eles estão evangelizando, falando do amor de Jesus. E eu creio que nós teremos ações, nossa como igreja local, como denominação, para que mais pessoas sejam alcançadas por aqueles que estão em Cristo e que têm o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E talvez você possa ser pego pelo pensamento dizendo assim, mas o que isso reflete na comunidade local? Tudo. Porque na Bolívia, na Venezuela, na África, todos aqueles que estão em Cristo são parte do mesmo corpo. E se a gente chora, todo mundo sente. Se a gente ri, todo mundo se alegra. Se lá dói, tem que doer aqui também, porque nós somos parte do mesmo corpo. Que você possa voltar para casa hoje, baseado naquilo que um pastor costuma dizer de vez em quando. Se você se esquecer de tudo, não se esqueça disso. Sinta como Jesus. Mas você só vai sentir como Jesus se você estiver em Cristo. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Eu queria que nessa manhã você orasse ao Senhor, nós orássemos ao Senhor sobre Paulo. A primeira parte do versículo do capítulo 2 diz: por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação. Eu queria orar nessa manhã por motivação. Qual é a motivação que me leva a servir a Jesus? Nessa viagem, o que mais me marcou não foi nada do que eu disse para vocês. O que mais me marcou foi eu e o pastor Jeremias. Íamos para o nosso local de dormir, o alojamento. Só que nós estávamos sem água e nós passamos numa, aí chama de tenda, né? O que seria uma venda, supermercado, enfim, uma mercearia. Nós passamos numa tenda para comprar água. E pedimos a água, aí tinha uma senhora conversando com a moça que nos atendeu. E ela falou assim, vocês são brasileiros, né? Falou, somos. São da onde? No Brasil. Eu falei, nós somos de Minas Gerais. Ela falou, conheço. Conhece Minas Gerais? Conheço. Que bom. Onde você conhece Minas Gerais? Ela falou, conheço Uberlândia. Uberlândia? Você tem algum parente, algum amigo? Não, é porque lá tem o Centro Espírita São Francisco de Assis e eu vou lá algumas vezes por ano para cultuar junto com os meus irmãos. Para você entender, de Porro a Cochabamba, a gente gasta 4 a 5 horas de viagem. De Cochabamba a São Paulo são mais 5, 6 horas de viagem. 10 horas. São Paulo a Belo Horizonte, mais 1 hora, 11 horas. Belo Horizonte a Uberlândia, mais 1 hora, se for de avião, 13 horas. De voo, eu estou contando o tempo de aeroporto. É no mínimo, 24, 36 horas para você chegar em Uberlândia. Mas a motivação dessa mulher é estar aqui 2, 3 vezes por ano, para cultuar junto com os irmãos dela. Eu assustei, irmãos. Porque eu falei assim, tem gente que mora do lado da igreja e fica pondo impedimento para ir 1 vez por semana. Essa mulher sai de Porro para vir cultuar em Uberlândia. Mais do que isso, lá em Porro, ela tem um lugar onde ela faz as sessões espíritas junto com os irmãos dela. Ela não apenas tem motivação para vir aqui cultuar, mas tem motivação para levar aquilo que ela crê para a cidade dela. Qual é a sua motivação? É muito difícil vir 1 vez por semana aqui? É muito difícil pedir um culto na sua casa para que você convide os seus irmãos, amigos, parentes para cultuar o Senhor na sua casa? Mais 1 vez por semana tivemos na casa da família dos Baeta. Estão aproveitando ao máximo, né, a igreja em casa. É muito difícil abrir a boca para falar de Jesus para alguém que está perdido. Se há alguma motivação, nós precisamos fazer diferente. Nós precisamos fazer diferente.
A Bíblia fala que os filhos das trevas são muito mais astutos que os filhos da luz. Tem muito mais motivação do que nós. Você pode gostar ou pode não gostar. Mas Paulo está dizendo, se está em Cristo, se há alguma motivação, completem a minha alegria. O Espírito está dizendo para nós agora, nessa manhã, completem a minha alegria. Completem a minha alegria. Pai, no nome de Jesus, eis-nos aqui nessa manhã. Sabemos que somos falhos, limitados. Temos tantas dificuldades ou impomos a nós mesmos dificuldades, impedimentos, para que a nossa motivação não nos impulsione para completar o gozo, a alegria do teu coração. Muitas vezes nós olhamos tanto para as nossas dificuldades, olhamos tanto para as nossas limitações e colocamos nela a culpa de não fazermos mais, de não avançarmos. Mas essa manhã, Pai, eu peço ao Senhor que o teu Espírito possa nos levar pelo caminho da libertação, da queda das amarras, das cadeias, abrir o nosso entendimento e principalmente o nosso coração, para que nós que estamos em Cristo possamos viver cada vez mais os sentimentos de Cristo, ver como Cristo, pensar, olhar, abraçar, tocar como Cristo. Pois esse é o desejo do teu coração. Encontre nesse lugar homens, mulheres, moços, moças, famílias que desejam, por estarem em Cristo, viver e ter o mesmo sentimento de Cristo. Seja aqui, Senhor, em Contagem, seja aqui em Minas Gerais, no Brasil ou no mundo, onde estiver, porque a tua palavra em Mateus 28 não é ide, é indo por todo mundo. Então, por onde nós estivermos indo, nós possamos levar o sentimento de Cristo Jesus. No trabalho, na escola, em casa, na família, nas festas de família, onde estivermos, que esse sentimento seja expresso. As pessoas possam olhar e sentir de nós, ou através de nós, o amor de Cristo. Recebe, Pai, a nossa gratidão, o nosso louvor, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor. Todo aquele que crê, diga amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma muito, muito especial, no nome de Jesus. Nós vamos ofertar ao